Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui para continuar um assunto que no último vídeo eu gravei sobre o Monte das Oliveiras. E por que eu vou voltar a este assunto? Porque nós temos dois eventos maravilhosos relacionados com o Monte das Oliveiras. E um evento já aconteceu. Eu quero ler para vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 12. Atos, capítulo 1, versículo 12, nós lemos assim: Então voltaram, falando dos discípulos, então voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Esse versículo aqui está falando do momento em que Jesus terminou de falar com os discípulos e foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus, tá? Então, veja bem, Jesus, depois da ressurreição, depois de 50 dias na terra, ele subiu, foi glorificado. E ele subiu do Monte das Oliveiras. Então, esse Monte das Oliveiras tem valores extraordinários na Bíblia, certo? Aí os anjos disseram assim: varões galileus, por que vocês estão olhando esse Jesus que dentre vós foi tomado, assim voltará? Então, o primeiro evento que eu quero conversar com vocês foi o evento da subida de Cristo, a ascensão de Cristo do Monte das Oliveiras. E aí, por que é importante? Por que é importante a gente conversar, compartilhar um pouco sobre a subida de Jesus? Em primeiro lugar, porque ele lá em São João, ele deu uma promessa aos discípulos, ele disse: é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu mandarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele estará convosco e em vós. Até ali a presença de Jesus era com eles. Mas a partir do momento em que Jesus é arrebatado, ele é glorificado, ou seja, ele se assentou à direita do Pai e recebeu a glória que ele tinha renunciado antes de descer para a terra, antes de se encarnar, tá certo? E nascer da Virgem Maria. Então agora ele é Deus glorificado. Ele recebeu o lugar de honra ao lado direito do Pai. E ele diz: quando isso acontecer, eu mandarei o Espírito Santo para estar em vós. Então veio em seguida o Pentecoste. Foi a descida do Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu, irmãos, preste atenção, no dia de Pentecostes, não simplesmente um evento qualquer. O Espírito Santo desceu para habitar com ou para dentro dos cristãos, dentro do nosso coração. E ele não saiu. O Espírito Santo veio e habita e mora. Antes Deus morava em casas feitas por mãos humanas, mas agora não. Agora Paulo diz lá em 1 Coríntios 6:19, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Então ele precisava subir para isso acontecer, tá certo? E a Bíblia diz que quando ele subiu, ele mandou dons, ele deu dons aos homens. Então, a subida de Jesus trouxe uma bênção muito grande para nós,
que foram dons ministeriais para a gente trabalhar, servir ao Senhor no poder do Espírito Santo. E, irmãos, uma coisa que eu quero deixar com você é que no ato da glorificação de Jesus, ele recebeu de volta a autoridade que ele tinha renunciado, não é? E ele diz, está escrito lá em São Marcos, capítulo 16, ele diz, eis que eu vos dou poder, tá? Ele diz, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, o que nós estamos vendo aí? Que quando Jesus sobe e é glorificado, ele manda, através do Espírito Santo, autoridade espiritual para nós exercermos essa autoridade aqui na terra, como que ele tivesse aqui. Ele disse, eis que eu vos dou autoridade, ou seja, ele passou como que uma procuração para mim e para você, para usar o nome dele. Quem é que pode usar essa autoridade espiritual? É quem crer. Ele diz, estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Desculpe. Que nome? Até a ressurreição de Jesus, Jesus era conhecido como o Jesus homem, o Jesus Nazareno, o Jesus filho do homem. Mas agora, depois de ressurreto, a Bíblia diz que Jesus ganhou um nome que está acima de todo nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus, e todo joelho se dobrará ao Senhor Jesus. Aí a Bíblia nos mostra que o nosso Senhor Jesus recebeu a autoridade de volta, a autoridade do Deus soberano, o Deus que está acima de toda autoridade humana, tá certo? Então, o nosso Deus é poderoso e ele deu no nome do seu Filho Jesus, ele nos deu autoridade para fazer a sua obra. Irmãos, e o segundo evento que está ligado ao Monte das Oliveiras, eu queria ler para você, está escrito lá, no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículos 4 e 5, nós lemos assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Olha que no arrebatamento, os pés de Jesus estavam sobre o Monte das Oliveiras, quando ele foi arrebatado. Lembra lá em Atos 1 e 12, agora em Zacarias diz assim, e naquele dia, vai acontecer ainda, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, agora está aqui, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele, ó Senhor. Meu querido irmão, o segundo evento que eu quero conversar é sobre a volta de Cristo
depois de ter arrebatado a igreja, porque aqui diz ele volta com os seus santos. Os santos aqui, nós entendemos dois grupos. Há teólogos que entendem isso aqui simplesmente como os anjos. Mas quando nós lemos o contexto e o ensinamento geral da Bíblia, nós compreendemos que estes santos que descerão com Jesus no Monte das Oliveiras são dois grupos. Primeiro, ele ressuscita, é chamada a primeira ressurreição dos mortos. Os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro e descerão com Cristo até nas nuvens. E aí ele arrebatará os salvos vivos naquele dia. E aí Paulo diz, e nós nos encontraremos com eles, com Cristo, nas nuvens. Então, isso é o arrebatamento. Em seguida, a Bíblia ensina que haverá a festa das bodas do Cordeiro. E essa festa das bodas do Cordeiro dura 7 anos. E depois destes 7 anos, aí vem Zacarias. Aí Zacarias diz, então, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras. É o momento, a Bíblia diz que várias nações estarão lutando contra Israel naquele dia, e Jesus vai descer com os seus santos no monte e vai destruir aquelas nações que estarão lutando com Israel. Aí naquele dia o judeu vai crer no Messias, porque eles rejeitaram o Messias. Está escrito lá em São João 1:11, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então o judeu ainda está esperando o Messias. Olha, irmão, eu quero te dizer uma coisa muito séria. Eu não quero prolongar esse vídeo, mas eu quero te dizer o seguinte, naquele dia, o mundo vai conhecer um Jesus diferente. O Jesus que o mundo conhece hoje e que nós pregamos é o Jesus Salvador, é o Jesus que abençoa, tá certo? É o Jesus misericordioso, é o Jesus que perdoa os nossos pecados. Mas eu quero te dizer que este tempo está para acabar. Esse tempo é chamado na Bíblia de o período, o período da graça, Mas este período vai acabar com o arrebatamento da igreja. Hoje, Jesus reina, é um reino diferente. Olha, Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus hoje está dentro do homem que crer. Jesus ensinou aos discípulos, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita no céu. Isso é reino, é governo. E Deus em Cristo está reinando hoje. Só que o reino dele hoje é no nosso coração. Então, há muita gente desprezando, debochando, criticando, fazendo piada, fazendo teatros imorais com respeito a Jesus Cristo. Mas, meu prezado amigo, meu prezado político, meu prezado amigo patriota que tem autoridade, juiz, senador, escute nesta hora a palavra. Nesse dia, quando Jesus voltar, você vai conhecer um Jesus rei, o Jesus que vai se assentar no trono de Davi.
Naquele dia o Monte das Oliveiras vai rachar no meio. Então o texto aqui traz a lembrança um terremoto que aconteceu na época do rei Uzias. Então dá-se a entender que vai ter um terremoto. O Monte das Oliveiras vai se rachar no meio. E a Bíblia diz que Jesus vai descer e ele vai destruir as nações que estarão lutando contra Israel. E todo homem mau, criminoso, avarento, esses homens que estão fazendo mal às nações, trazendo mal para dentro de nós, quebrando as nações financeiramente, vocês vão ter um encontro com um Jesus, não um Jesus salvador, não um Jesus, um Jesus que perdoa, misericordioso. Vocês vão ter um encontro com Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, e ele vai reinar, está escrito, com vara de ferro. Ele vai se assentar no trono de Davi. Você está preparado? Isso está na Bíblia. Isso não é batista, não é presbiteriano, não é Assembleia de Deus, não é quadrangular. Isso aqui, meu querido, é Bíblia, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles, quando o Senhor vier, achá-los servindo com temor, com tremor. O que eu estou dizendo para você aqui é a palavra de Deus, tá? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado a nação que teme ao Senhor. E nós estamos orando pela nossa nação, para que seja uma nação temente a Deus. E você que me ouve, prepara o seu coração. Nós estamos no meio de uma pandemia, há muita gente que está sendo levada. Que você não seja envolvido com pavor, mas que você seja envolvido com a palavra de Deus, com o temor do Senhor. Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida, Deus guarde a tua família, e põe no coração e medita nesta palavra, em nome do Senhor Jesus.